Olá, turminhas do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, sexta-feira. Eu sou a professora Denisa Braga e vou estar junto com vocês nessa aventura de descobertas. E hoje, como vocês sabem, dia de sexta-feira, nós temos a retomada de todos os conteúdos que nós vimos durante essa semana. E aí nós vamos falar sobre várias coisas interessantes, conhecer vários textos, várias histórias legais. Espero que você me acompanhe com bastante atenção. Então vamos começar com aquele momento super especial que é a nossa hora da leitura. Eu trouxe para vocês uma historinha de do Carmo Paz. As ilustrações são de Jefferson Pereira Galdino. A nossa história tem como título A Joaninha que Perdeu as Pintinhas. Aquelas pintinhas pretas que fica sempre na joaninha, aquele inseto que nós encontramos geralmente nos jardins. Então vamos conhecer a história dela? Vamos lá? Eu quero que você perceba bem a história que está aparecendo aí na tela da sua TV. Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar. Escorregou no galho seco, começou então a gritar: Socorro! Eu não sei nadar! Na água se debatia, pois não sabia nadar. Virou as asas para baixo e começou a remar. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava voltar para casa para a mamãe não se preocupar. Mamãe, veja, eu voltei. Nunca mais vou me atrasar. Por favor, fale comigo, eu quero te abraçar. Você não é minha filha, não queira me enganar. Minha filha é pintadinha. Volte já para o seu lugar. Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava de suas pintas para casa retornar. Voltou logo para o rio, na esperança de encontrar todas as pintas das asas que ela perdeu ao nadar. Subiu numa folha verde para no rio navegar e a todos que encontrava parava para perguntar: Você viu as pintinhas que estavam na minha asinha? Se você as encontrar, faça o favor de me avisar. E muito viajou a Joaninha sobre a folha a navegar. Passou embaixo da ponte, viu peixinhos a nadar. Parou para admirar a natureza e nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder e o céu todo a se estrelar. E só deu conta de si quando foi lançada ao mar. Onde estou? Que água é essa que só fica a balançar? Agora fica mais difícil as minhas pintas encontrar. Saiu andando na areia, cabisbaixa a soluçar. Esbarrou em um sapato e elevou o seu olhar. Um jovem pintava um quadro que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo e gaivotas a voar. O pintor pegou Tininha e a pôs na palma da mão. Você não é borboleta, você não é camarão, você não é um siri. Quem é você então? Sou apenas uma joaninha que perdeu suas pintinhas. Se você não me ajudar, não posso para casa voltar. E o pintor, tão cuidadoso, começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso, a Joaninha ajudar. Com a tinta e seu pincel, começou a desenhar as pintas das suas asas para a Tininha alegrar. A amiga inseparável correu na frente para avisar: Dona Joana, sua filha vai chegar. Prepare uma grande festa que vamos comemorar. Tininha já está de volta para o seu querido lar. E aqui temos uma faixa bem bonita de bem-vinda, né, para a Tininha, que recuperou suas pintinhas, as suas asas. E aqui lá no final a historinha termina dizendo: E a mãe correu à frente para sua filha abraçar. Legal a história, né, gente? Então vamos lá para as nossas atividades de hoje. Antes de mais nada, eu e você vamos conhecer os objetivos das nossas atividades, que não são poucos hoje, hein?
Afinal, hoje nós temos retomada de conteúdo. Primeiro, nós vamos trabalhar a habilidade de identificar o tema de um texto, também de reconhecer os elementos coesivos, os pronomes, advérbios e sinônimos, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Também vamos localizar informações explícitas, ou seja, que estão escritas no texto, literalmente ou por meio de paráfrase, e os trechos que comprovam essas informações. Nós também vamos identificar a função das vírgulas para a separação de elementos de uma enumeração. As vírgulas também, vamos ver que as vírgulas também são usadas para separar nomes de lugares, das datas ou dos endereços e também de expressões de tempo, além de isolarem aposto e vocativo. Vamos também grafar palavras, utilizando regras de correspondência fonema-grafema contextuais, palavras que terminam com o sufixo "ice", "ice" com C e "ice" com SS. Então, tem muita coisa para a gente ver e eu convido você agora a relembrar o gênero textual da nossa semana, que é texto informativo científico. Pois é, pessoal, nessa semana nós começamos a estudar esse gênero textual e olha que legal. Eu trouxe para vocês um pequeno apanhado aqui de um conceito básico do que é esse gênero textual, o texto informativo científico. Bom, texto informativo científico é o nome dado para a produção textual cujo objetivo principal é transmitir ideias ou resultados de um estudo, trabalho ou pesquisa de cunho científico. Ou seja, o texto informativo científico traz para nós muitas informações baseadas em pesquisas e estudos científicos. Vamos continuar? Eu trouxe para vocês também algumas notas sobre esse gênero textual, tá bom, gente? Só um resuminho básico para a gente não esquecer de nada. Então, a linguagem do gênero textual informativo científico é uma linguagem clara, objetiva e impessoal, geralmente dirigido a toda a sociedade. Há também o uso de termos técnicos da área científica. É por isso que nos textos informativos científicos nós encontramos várias palavrinhas que são bem diferentes, às vezes até em outros idiomas, como o grego, o inglês ou o latim. Também nós percebemos que o texto informativo científico é escrito por pesquisadores ou especialistas na determinada área do assunto do texto. E também possuem uma importante função no desenvolvimento da sociedade. É a partir do texto informativo científico que nós, a sociedade, conhecemos muitas coisas, como, por exemplo, vacina, medicações, tratamentos. Na área da saúde, também vemos muitas coisas sobre o meio ambiente, sobre os animais e por aí vai, não é? Então, pessoal, o texto informativo científico, ele geralmente é publicado em livros, revistas, jornais e artigos científicos, além da televisão e da internet, claro, que tem muita informação para a gente, não é? Agora nós vamos ler juntos um texto informativo científico. Eu espero que você me acompanhe com bastante atenção, tá bom? Olha só, trouxe para vocês aqui a figura desse animal bem fofinho, não é, gente? Quem já conhece, já sabe o nome? Quem não conhece vai saber agora. Vamos lá? Fofos, preguiçosos e comilões. Que animalzinho é esse? Nós já temos aí 3 características sobre ele, não é? Então, vamos começar a fazer a leitura do texto. Sua aparência engana. Apesar de lembrarem ursos de pelúcia, os coalas são parentes dos cangurus, gambás e outros animais, conhecidos como marsupiais. Encontrados na Austrália, esses mamíferos passam o dia inteiro deitados em árvores, comendo folhas e dormindo. Que vida boa, hein? Atualmente existe apenas uma espécie de coalas, chamada pelos cientistas de Phascolarctos cinereus. Olha que palavra diferente, não é? Lembra que a gente falou que no texto informativo científico nós temos sempre termos científicos inseridos dentro dele? Então, temos aqui o nome científico do coala.
Escondidos entre florestas de eucaliptos, uma árvore típica da Austrália, os bichos passam boa parte do seu dia se alimentando. Eles são especialistas em comer folhas de eucalipto e se alimentam principalmente de 20 espécies dessa planta espalhadas pela região onde vivem. Como o eucalipto é rico em fibras e água, os coalas quase não sentem sede e a água das folhas é suficiente para se manterem hidratados. Essa característica deu origem ao seu nome. Coala significa animal que não bebe, na língua de povos indígenas da região. Diz a bióloga Maria Clara Nascimento Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora tampe o nariz. Olha só, o texto está pedindo para a gente tampar o nariz. Por que será? Outro alimento importante para os coalas é cocô. Isso mesmo, gente, nós não lemos errado. É cocô. Eca, né? Isso mesmo. Maria Clara, a bióloga, que já falou, já vimos aqui no texto anteriormente, explica que a água e as bactérias que estão nas fezes da mãe ajudam os filhotes a digerirem as folhas de eucalipto. Assim, à medida que o filhote deixa de beber leite, a mãe o alimenta com esse banquete bem peculiar, que o prepara para a dieta de folhas. Além de comilões, os coalas também são muito preguiçosos e chegam a dormir quase 20 horas por dia. Mas pelo menos tem uma boa desculpa. Como sua dieta é pouco nutritiva, precisam economizar energia. Por isso, dormem a maior parte do dia e são ativos por poucas horas durante a noite, quando se deslocam para mudar de árvore. Eita vida boa desses coalas! Como bons preguiçosos, os coalas evitam os confrontos e normalmente andam sozinhos. As brigas só ocorrem quando vão disputar um lugarzinho na árvore, mas são bem brandas, bem tranquilas. Eles se comunicam por gestos e com grunhidos e, quando brigam, mordem de leve um ao outro, conta Maria Clara. Gente, vocês sabiam de todas essas informações científicas sobre o coala? Nem eu sabia. Fiquei muito aqui espantada com algumas informações, inclusive. Então, vamos lá, pessoal. O principal assunto abordado no texto é, letra A, que o coala é um animal fofo como um urso. B, que a divulgação sobre a alimentação do coala é o principal assunto. Letra C, que o coala é um parente próximo do canguru. Ou letra D, a divulgação de dados científicos sobre o coala. Qual é o principal assunto abordado nesse texto? Nós temos 4 alternativas e você tem alguns segundinhos para escolher sua resposta. E já a gente vem com gabarito. Então, pessoal, já fizeram aí sua escolha? Qual é o principal assunto abordado no texto? Gente, que o coala é um animal fofo como o urso? Ok, mas esse não é o principal assunto, é apenas uma característica que é dada no texto. A alimentação do coala também é divulgada no texto? É sim, não é verdade? Só que também esse não é o principal assunto, porque existem outras informações sobre os coalas. O principal assunto no texto seria que o coala é parente próximo do canguru? Na verdade, essa é só mais uma informação científica sobre o coala. Portanto, a alternativa correta é a letra D. O principal assunto é a divulgação dos dados científicos sobre o coala, tudo que diz respeito a ele. O texto tem por finalidade apresentar dados específicos diversos e com base científica a respeito do coala, como suas características, a sua alimentação e a família da qual ele faz parte, que são das marsupiais. Vamos continuar? No trecho, eles são especialistas em comer folhas de eucalipto. A palavra destacada refere-se, letra A, aos pesquisadores, B, aos cangurus, C, aos coalas ou D, ao leitor. Para descobrirmos a quem se refere a palavrinha eles, nós geralmente vamos precisar fazer aquela velha pergunta:
Quem? Eles são especialistas em comer folhas de eucalipto. E nós perguntamos assim, fazemos aquela perguntinha, aquele raciocínio, e dizemos assim: quem é que é especialista em comer folhas de eucalipto? No texto. Os pesquisadores, os cangurus, os coalas ou o leitor? E aí, gente? 2 segundinhos para você escolher sua alternativa e a gente vem com a resposta. Ficou mais fácil da gente buscar a referência desse pronome? A quem ele se refere? O pronome eles, nesse texto, se refere aos coalas. Olha só. O pronome eles substitui, nesse trecho, a palavra coalas, espécie que se alimenta de folhas de eucalipto. Então, vamos continuar. Você vai agora reler o trecho a seguir e descobrir qual é o significado da palavra koala. Releia o trecho, eu vou te dar alguns segundinhos e daqui a pouco nós vamos encontrar juntos o significado da palavrinha koala. Vamos lá, gente? Alguns segundos para vocês. Então, pessoal, já foi possível perceber qual o significado da palavrinha koala? O que significa? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês a resposta. Olha só. Segundo o texto, koala significa animal que não bebe. Essa expressão é oriunda, tem origem na língua de povos indígenas da região australiana, que é de onde o koala vem, não é? Então, koala significa animal que não bebe na língua de povos indígenas da região. Ok, pessoal? Mais uma questão para que a gente possa encontrar uma informação explícita no texto. Segundo o texto, quantas horas os koalas chegam a dormir por dia? Observe no texto, alguns segundinhos para vocês, já já a gente volta com o resultado. Então, pessoal, vamos lá? O que vocês acham? Quantas horas os koalas chegam a dormir por dia? Eu já adianto para vocês que não são poucas horas, né? Eles dormem muito, né? Então, vamos lá para a nossa resposta? Conseguiram identificar no texto? Olha só, os koalas chegam a dormir quase 20 horas por dia. Eita, que sono pesado! Os koalas dormem cerca de 20 horas por dia e eles só se movimentam para tratar de encontrar uma árvore para descansar novamente. Olha que folga. Gente, agora nós vamos falar sobre o uso da vírgula. Você e eu já vimos durante essa semana um pouquinho sobre esse assunto e hoje a gente vai fazer também uma pequena revisão, tá bom? A vírgula é um sinal de pontuação que serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Só que através dessa pequena pausa na leitura, a vírgula pode estar fazendo algumas coisas, como explicando alguma coisa ou destacando outra. Então, a gente vai descobrir um pouquinho sobre isso. A vírgula ela pode ser usada para separar elementos de uma numeração, nomes de lugares, dos nomes de lugares, das datas ou dos endereços e até das expressões de tempo. Lembra que até no nosso cabeçalho a gente costuma utilizar a vírgula? Pois é. A vírgula é utilizada para separar elementos de uma lista, de uma numeração, nomes de lugares, datas e por aí vai. Ela também é utilizada para isolar. Isolar aposto ou vocativo. O que é o aposto? Aposto é aquela parte da oração, da frase, que dá uma explicação sobre algo. A gente vai entender com os exemplos mais tarde. Também vocativo é isolado pela vírgula. E vocativo é aquela expressão pela qual nós nos referimos para falar com alguém. É o nome de uma pessoa, ou, por exemplo, a pessoa pode ser denominada pela profissão dela, ou pode ser também o nome de um animal e por aí vai. Tá bom? Vamos lá? Olha só. Leia as frases e coloque vírgula onde for necessário. Nós temos aqui algumas frases. Eu tenho saúde, alegria, casa e família. Primeira frase. Próxima frase. Teresina, 20 de agosto de 2021.
A festa será em minha casa, às 17 horas. Maria, minha amiga, veio me visitar. Mariana, onde está o seu material? Olha só quantas frases legais, né? Então vamos aqui trabalhar um pouquinho sobre vírgulas. Como eu falei para vocês, a vírgula ela pode ser usada para separar elementos de uma lista, que é o que acontece nessa primeira frase aqui. Eu tenho. O que é que eu tenho? Na frase eu vou enumerar o que eu sei que eu tenho. E aí eu vou dizer. Eu tenho saúde, alegria, casa e família. Então eu tenho aqui 4 elementos que eu vou separar através de vírgula. E aí onde é que eu vou colocar a vírgula? Entre saúde e alegria. E entre alegria e casa. Professora, entre casa e família, você não vai colocar vírgula? Não, porque aqui eu já tenho a minha palavrinha aqui de ligação, que é a palavrinha i. E aí ela já me ajuda nisso. Não precisa de vírgula aí. Vamos para a próxima frase. Teresina, 20 de agosto de 2021. Você e eu já sabemos muito bem onde colocamos essa vírgula, né? Para separar o local da data que está sendo escrito aí. Geralmente fazemos isso nas nossas atividades. Vamos para a próxima frase? A festa será em minha casa, às 17 horas. E a vírgula vem aqui, olha, para separar uma informação da expressão de tempo, 17 horas. Também temos uma outra frase aqui. Maria, minha amiga, veio me visitar. Maria, ela veio visitar alguém, não é? Nessa frase está dizendo. Mas nós temos uma explicação sobre quem é Maria no meio da frase. Maria, quem é Maria? E aqui logo está explicando, olha, minha amiga. E aqui nós encontramos o aposto, que é aquela informação adicional sobre algo dentro de uma frase ou de uma oração. Para que eu utilize a vírgula, a gente tem que lembrar que nós aprendemos que a vírgula isola o aposto. E qual é o aposto aqui? É a expressão minha amiga. Portanto, eu tenho que isolar essa expressão do restante da frase. E aí eu coloco uma vírgula antes da expressão minha amiga e coloco outra vírgula depois da expressão minha amiga. E aí a frase fica dessa forma. Maria, minha amiga, veio me visitar. Mariana, onde está o seu material? Nesta frase, eu estou falando com alguém. E essa palavrinha, o nome da pessoa, Mariana, nós chamamos aqui de vocativo. É quando eu chamo alguém. E aqui, a gente já entendeu que a vírgula ela também isola o vocativo, não é? Mariana, onde está o seu material? Como o vocativo está no início da frase, eu vou colocar apenas uma vírgula logo depois de Mariana, que é o vocativo da frase. E aí fica desse jeito. Vamos para mais umas frasezinhas para vocês? Olha só. Trouxe algumas outras para a gente fazer rapidinho. Essas eu não vou ler. Vou dar alguns segundinhos para você pensar e já já a gente vem para fazer todas as observações sobre elas, tá bom? E aí, pessoal, já conseguiram aí fazer aí a sua reflexão sobre essas frases e onde nós vamos colocar vírgula? Vamos para a primeira frase. Fernanda, gerente da loja, me atendeu hoje. Olha só, nessa frase também tem um aposto. Eu estou explicando na frase quem é a Fernanda. E você já descobriu quem é a Fernanda? Eu já descobri. É a gerente da loja e foi ela que atendeu. Então, diga assim. Nós sabemos que o aposto ele vai ser isolado pela vírgula, não é mesmo? E o aposto dessa frase qual é? Gerente da loja, que está explicando quem é a Fernanda. É a gerente da loja. Então, eu vou isolar. Eu tenho que colocar uma vírgula antes da expressão e depois da expressão. Fica assim, ó. Fernanda, vírgula, gerente da loja, vírgula, me atendeu hoje. Vamos para a próxima frase. Nós temos aqui um endereço. Vamos lá? Rua Manuel Messias, número 326, Bairro Verde. E aí, gente, nos endereços a vírgula é muito utilizada para separar
o nome do local, dos números, né, do número da casa, né, por exemplo, e também da informação sobre o bairro. Então, nós vamos colocar aqui uma vírgula depois do nome da rua. Vamos colocar outra vírgula depois do número da casa. E assim fica corretinho o nosso endereço. Vamos para mais uma frase? Você precisa descansar um pouco, Vitória. Nesta frase eu estou falando com Vitória. E Vitória, nessa frase, representa um vocativo, alguém que eu estou chamando, com quem eu estou falando. Portanto, a vírgula vai isolar o vocativo Vitória. E vai ficar assim a nossa frase, tá bom? Promete para mim que você não vai mais esquecer de isolar sempre o vocativo das frases. Quando você estiver escrevendo um texto que fala o nome de alguém, que você estiver conversando com alguém, né, no texto, você vai isolar o vocativo, tá bom? Olha só, próxima frase. Eu gosto de sorvete, pipoca, doce, chiclete. Aqui eu estou enumerando várias coisas que eu gosto. A vírgula serve para separar elementos de uma lista ou de uma enumeração. Então, eu gosto de quê mesmo? Sorvete, vírgula. Pipoca, vírgula. Doce e chiclete. Já temos a palavrinha aí de ligação, não precisa mais de vírgula. Por último, nesta semana o pão francês ficou mais caro. Ih, que coisa triste. Notícia ruim, né, gente? Nesta semana é uma expressão de tempo. Eu também vou estar aqui, ó, separando essa expressão de tempo do resto da nossa frase. Gostaram da atividade? E agora eu quero que você preste atenção nessa aqui, olha só. Como utilizar ICE com SS ou ICE com ICE nas palavras, olha só. ICE e ICE com SS e ICE com C são sufixos, gente. E sufixo é a parte no final das palavras. Para usar corretamente esses sufixos, nós vamos relembrar o que é verbo e o que é substantivo. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Por exemplo, eu trouxe essas figurinhas aqui indicando ações, movimentos e fenômenos meteorológicos. Olha aí o Garfield, né? Comer, levantar e chover. As palavras com a terminação "-se", elas indicam verbos. Por exemplo, seguisse, sorrisse e abrisse. Não esqueça mais, quando você vê uma palavrinha terminada em ISSE, quer dizer que aquela palavra é um verbo, indicação, fenômeno, estado da natureza, tá? E nós temos também um substantivo, gente, que é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, dentre outras coisas. E aqui nós temos uma imagem com vários substantivos. Olha só, cadeira, tapete, lousa, armário, gato, mesa, bola. Quantos substantivos, não é? E as palavras terminadas em ICE são sempre substantivos. Por exemplo, burrice, tolice, tagarelice. Aqui nós temos alguns exemplos. Olha só. Substantivos terminados em ICE. Meigo, meiguice. Bobo, bobice. Tagarela, tagarelice. Doido, doidice. Chato, chatice. Temos também os verbos, que eles são terminados em ISSE. Sorrir, sorrisse. Partir, partisse. Dormir, dormisse. Dirigir, dirigisse. E agora, lá na nossa atividade do livro Apps, rapidinho, você vai pegar na página 273 e nós vamos ver palavras que são escritas com a terminação de criancice. Qual é a terminação da palavra criancice? ICE. Então, nessa questão de número 4, na página 273, você vai apenas circular as palavras que terminam em ICE. Olha só. Doidice, meninice, meiguice, burrice e velhice. Ok, gente? Então, vamos continuar? Nessa letra A, você vai separar. De um lado, você vai colocar as palavras terminadas em ICE e do outro lado, em ISSE. Olha só. Doidice, meninice, meiguice e burrice. Do outro lado, partisse, fugisse, fingisse e mentisse e pedisse. E o que essas palavras que você escreveu na segunda coluna têm em comum? Que são as palavrinhas terminadas em ISSE. São todas elas, além de terminarem assim, né, em ISSE, elas são formas verbais, tá bom, pessoal? Então, pessoal,
Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e daqui a pouquinho a gente está de volta para o nosso segundo momento. Tchau, tchau!